Olá, meus amigos. Esta semana vamos estudar em O Livro dos Espíritos, Lei de Destruição. Destruição necessária e destruição abusiva. Questão 728. A destruição é uma lei da natureza? Dizem os benfeitores, meus amigos, que é preciso que tudo se destrua para que se regenere. Nós vivemos num mundo material, onde nada se perde porque tudo se transforma. Essa é uma lei natural. Questão 728A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? Meus amigos, pedimos licença para ler na íntegra a resposta dada pelos espíritos benfeitores. As criaturas de Deus são instrumentos de que ele se serve para alcançar os seus objetivos. Para se alimentarem, os seres vivos se destroem entre si, com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os despojos do envoltório exterior. Esse envoltório é simples acessório, e não a parte essencial do ser pensante. Só ele sofre a destruição, o corpo. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas diversas metamorfoses por que passa. Questão 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza o cerca de meios de preservação e conservação? Para que seja evitada a destruição antes do tempo aprazado por Deus. Ou seja, tudo obedece uma ordem natural que vem de Deus. Questão 730. Já que a morte nos leva a uma vida melhor e nos livra dos males deste mundo, seria mais de desejar do que de temer. Por que então o homem sente instintivo horror por ela, a ponto de estar sempre apreensivo por sua causa? Nós recebemos da divindade, meus amigos, um instinto de conservação para que nós possamos viver o máximo possível aqui na Terra, concorrendo evidentemente para a ordem natural, tanto quanto para o nosso progresso. Questão 731. Por que ao lado dos meios de conservação, a natureza também colocou os agentes de destruição? Para se manter o equilíbrio das coisas na ordem natural dos acontecimentos. Questão 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? É proporcional ao estado físico de cada mundo. Será maior quanto mais condensado for a matéria desse mundo. E o contrário também é verdadeiro. Questão 733. A necessidade de destruição sempre existirá entre os homens da Terra? À medida em que nós avançamos, dizem os benfeitores, nós vamos nos, entre aspas, desmaterializando. E à medida em que a gente se desenvolve, então, moralmente, nós vamos tendo cada vez mais horror à destruição, o que significa dizer que nós vamos tendo uma vida cada vez mais subjetiva em detrimento da vida física. Questão 734. Em seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? O abuso nunca foi necessário, dizem os benfeitores espirituais. Por isso, haverá limites e o nosso direito não é de sobrecarregar a natureza em função dos desastres que nós cometemos pelos excessos. Questão 735. Que se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites da necessidade e da segurança? Da caça, por exemplo, quando só tem por objetivo o prazer de destruir sem utilidade? É uma predominância da bestialidade sobre a nossa natureza espiritual. Os animais só destroem segundo as suas necessidades. O homem tem o livre-arbítrio e se ele abusa, ele terá que prestar conta disso. Questão 736. Os povos que levam o escrúpulo ao excesso no tocante à destruição dos animais têm algum mérito especial? Esse sentimento é louvável em si mesmo, dizem os benfeitores espirituais, mas todo excesso é prejudicial. E nós precisamos prestar atenção também nisso. Pensemos nisso.